Senhor da vida, nosso Pai de infinita bondade e misericórdia, que te manifestas na luz que rasga o horizonte e no sopro de vida que nos desperta para mais um dia de aprendizado na terra, elevamos a Ti o nosso pensamento em gratidão e reverência. Diante da grandiosidade da criação, reconhecemos a nossa pequenez, mas também a nossa imortalidade, sabendo que cada amanhecer representa uma folha em branco no livro de nossa evolução, uma oportunidade renovada de burilamento e de progresso sob o teu olhar paternal. Mestre Jesus, amado irmão e guia de nossas almas, pedimos que a Tua presença se faça sentir em nosso íntimo desde os primeiros instantes desta jornada, para que possamos caminhar com a segurança de quem se sabe amparado pela providência divina e pela luz do Teu Evangelho de amor. Que possamos, Senhor, iniciar este dia com o coração desarmado, compreendendo que as horas que se seguem são tesouros de tempo que nos concedes para que possamos semear o bem, praticar a paciência e exercitar a caridade em todas as suas nuances. Sabemos que a vida é uma escola sublime e que cada tarefa, por mais simples que nos pareça, é um degrau valioso em nossa ascensão espiritual, exigindo de nós a dedicação e o zelo de quem deseja servir com alegria. Que a luz do sol, que agora ilumina o mundo físico, possa também penetrar as fendas de nossa alma, dissipando as sombras da inquietação, do medo e da dúvida que, porventura, ainda habitem nossas mentes inquietas. Pai de infinita bondade, rogamos que esta prece seja como um bálsamo a nos envolver, preparando-nos para os encontros e desencontros do cotidiano, para as provações que testam nossa fé e para as alegrias que renovam nossas esperanças. Que cada coração aqui reunido em pensamento possa sentir a vibração de paz que emana das esferas superiores, lembrando-nos de que a vida imortal continua vibrante além da matéria e que nunca estamos sozinhos em nossas lutas mais íntimas. Ajuda-nos a perceber a beleza oculta nas pequenas coisas, no sorriso de um amigo, na mão estendida de um desconhecido e na oportunidade de recomeçar que o sono da noite nos proporcionou através do repouso reparador. Que os amigos espirituais, mensageiros da Tua luz, se aproximem de nós neste instante, fortalecendo nossos propósitos de reforma íntima e auxiliando-nos a manter o equilíbrio emocional diante dos desafios que o mundo nos apresenta. Suplicamos que as vibrações de serenidade que agora buscamos se tornem um escudo protetor ao redor de nossos lares e de nossos campos de trabalho, para que possamos ser instrumentos da Tua paz, onde quer que sejamos chamados a atuar. Que possamos, Senhor, gravar em nosso coração que as dificuldades de agora se convertem em sabedoria amanhã, quando compreendermos os frutos colhidos de cada experiência, lembrando sempre que o vento que fustiga a árvore é mesmo recordamos que cada lágrima se torna joia de entendimento e que cada noite escura prepara o esplendor da manhã que retorna, trazendo consigo a certeza de que a Tua misericórdia não conhece limites. Concede-nos, Mestre amado, a lucidez necessária para discernir entre o que é transitório e o que é eterno, para que não percamos nossa energia em lutas inúteis ou em preocupações que asfixiam a alma. Pedimos que o Teu amor nos envolva como um manto de luz, protegendo nossos pensamentos de qualquer sombra de negatividade e mantendo nossa mente sintonizada com as faixas vibratórias da esperança e da fraternidade universal.
Que possamos entender que a caridade não é apenas o auxílio material, mas também a tolerância com as falhas alheias, o silêncio diante da ofensa e a palavra de encorajamento para aquele que desanimou na caminhada. Senhor da vida, que a nossa jornada evolutiva seja marcada pela disposição de servir, sabendo que cada gesto de bondade que praticamos é uma semente de luz que florescerá em nosso próprio caminho no futuro. Suplicamos que o teu auxílio nos fortaleça, para que, ao final deste dia, possamos olhar para trás com a consciência tranquila, certos de que demos o melhor de nós mesmos na construção de um mundo mais justo e mais humano, sob a égide do teu amor infinito. Amigos espirituais, benfeitores de luz que velam por nossa caminhada, aproximai-vos de nossos corações neste instante de recolhimento, antes que o turbilhão das tarefas diárias nos envolva em suas exigências materiais. Reconhecemos que a vida na Terra é um campo de trabalho santificado, onde cada compromisso assumido e cada dever cumprido são fios de luz que tecemos na nossa própria túnica de imortalidade. Rogamos que a vossa presença amiga seja como uma brisa suave a acalmar os nossos impulsos, permitindo que a serenidade do plano superior se derrame sobre nós, preenchendo as lacunas da nossa imperfeição com o bálsamo da paciência e da compreensão. Que possamos sentir o toque fraterno das vossas mãos invisíveis a nos guiar pelos caminhos do dever, inspirando-nos as palavras certas e as ações nobres diante de cada irmão que cruzar o nosso roteiro nestas próximas horas. Mestre Jesus, tu que és o divino trabalhador, ensina-nos a santificar o suor do nosso rosto e o esforço do nosso intelecto, transformando cada minuto de nossa jornada em um culto de amor ao Pai. Sabemos que o burilamento do Espírito não ocorre apenas no recolhimento dos templos, mas principalmente no calor das lutas cotidianas, na convivência com os caracteres difíceis, na superação dos obstáculos imprevistos e na persistência diante do desânimo, que porventura queira nos visitar. Que possamos ver em cada desafio um convite ao crescimento, lembrando que a semente precisa romper a casca na escuridão do solo, para que a árvore possa florescer ao sol. E que assim também as nossas dores e dificuldades de hoje são as sementes da nossa glória espiritual de amanhã. Que nossos corações se mantenham sintonizados com as vibrações de paz que emanam da espiritualidade amiga, impedindo que as sombras da inquietação ou do mau humor encontrem morada em nossa mente. Suplicamos que os fluidos salutares que agora recebemos através desta prece se transformem em reserva de força e coragem, para que não venhamos a falhar diante das provas que nós mesmos solicitamos antes do berço como degraus necessários à nossa evolução. Pedimos, caso do Senhor, que a nossa sensibilidade seja aguçada para percebermos os pedidos de ajuda que muitas vezes nos chegam envoltos em silêncio ou em agressividade, para que possamos responder com a caridade da escuta, com o sorriso do amparo e com a vibração do perdão incondicional. Que cada tarefa que nossas mãos tocarem hoje seja executada com o zelo de quem trabalha para a eternidade, compreendendo que o mundo é um reflexo do que carregamos por dentro. Se houver discórdia ao nosso redor, que sejamos o ponto de equilíbrio. Se houver sombras de dúvida, que sejamos a centelha de fé. Se houver o frio da indiferença, que sejamos o calor da fraternidade. Sabemos que a reforma íntima é tarefa de cada segundo e que a vigilância é a sentinela que protege a nossa paz. Portanto, Mestre amado, ajuda-nos a vigiar nossos pensamentos, filtrando as impressões negativas e cultivando apenas o que é nobre, belo e construtivo, para que a nossa atmosfera psíquica
sejam oásis de luz para todos os que dela se aproximarem. Pai de infinita misericórdia, rogo que os teus mensageiros de luz visitem agora os nossos locais de trabalho e de estudo, preparando o ambiente para que a harmonia prevaleça sobre o conflito e para que o respeito mútuo seja a base de todas as relações, que possamos compreender que ninguém nos chega por acaso e que cada encontro é uma oportunidade de resgate ou de construção de novos laços de simpatia espiritual. Concede-nos a graça de sermos instrumentos de Tua vontade, agindo com honestidade, dedicação e amor, sabendo que tudo o que fizermos ao menor de nossos irmãos, a Ti estaremos fazendo. Que a nossa jornada evolutiva seja marcada pela alegria de servir, retirando de nossos ombros o fardo do egoísmo e da vaidade, que tanto retardam o nosso progresso rumo às esferas superiores. Que a luz que agora buscamos não se apague ao primeiro sinal de contrariedade, mas que se torne uma chama constante a iluminar os vales sombrios das nossas próprias limitações humanas. Compreendemos que as provações e expiações são medicinas da alma e que o Senhor de misericórdia infinita nunca nos dá uma carga maior do que aquela que podemos suportar. Por isso, confiamos plenamente na Tua providência e nos entregamos ao Teu amparo, desejando que este dia seja um poema de gratidão traduzido em atos de bondade. Que os nossos amigos espirituais continuem a soprar em nossos ouvidos as intuições do bem, fortalecendo a nossa vontade e iluminando o nosso discernimento, para que possamos atravessar as horas que virão com a dignidade de quem se reconhece como filho de Deus, herdeiro das estrelas e caminhante eterno em direção à luz divina. Senhor da vida, expandimos agora o nosso pensamento para além das fronteiras de nossa própria existência, rogando que a Tua luz alcance todos os lares da terra, transformando cada habitação em um santuário de paz e compreensão. Que as vibrações de harmonia que aqui buscamos visitem as famílias em conflito, os corações divididos pelo orgulho e as mentes que se perderam nos labirintos da mágoa. Pedimos, Pai amado, que os amigos espirituais e os benfeitores de luz entrem nas casas onde a esperança parece ter se apagado, levando o bálsamo do consolo e a certeza de que a tempestade que agora castiga o teto é apenas passageira, pois tudo passa sob a Tua lei de justiça e amor. Que os pais recebam a sabedoria para guiar seus filhos com ternura e firmeza, e que os filhos aprendam o valor da gratidão e do respeito, construindo pontes de luz que unam as gerações no aprendizado mútuo da vida imortal. Sabemos que o lar é a primeira escola do espírito e que, através do burilamento dos afetos, preparamo-nos para a grande fraternidade universal que um dia unirá todos os teus filhos sob a mesma bandeira de amor. Rogamos, Senhor de misericórdia infinita, pelos nossos irmãos que se encontram nos leitos de dor, tanto nos hospitais da matéria quanto nos hospitais do espírito. Que as equipes espirituais de cura, sob a coordenação do amado Dr. Bezerra de Menezes, possam derramar fluidos salutares sobre cada corpo enfermo e cada alma em sofrimento, aliviando o peso das aflições e fortalecendo a vontade de recuperação. Que cada gota de água fluidificada seja um veículo de Tuas bênçãos, restaurando o equilíbrio das células e a serenidade da mente. Compreendemos que a doença é muitas vezes o grito da alma buscando o caminho do reajuste. E por isso pedimos que a paciência e a resignação acompanhem aqueles que enfrentam o inverno da saúde, para que possam colher as flores da sabedoria
no despertar da primavera espiritual que certamente virá. Que a presença amiga dos benfeitores espirituais traga o alívio necessário para que a dor não se transforme em desespero, mas em degrau de ascensão rumo à plenitude do ser. Pai de bondade, olha com especial carinho para aqueles que caminham pelas estradas pedregosas da solidão e do desamparo. Pelos que não têm um teto para se abrigar, pelos que sentem o frio do abandono e pela fome que castiga o corpo e o ânimo. Que o nosso coração não se feche diante da miséria alheia, mas que possamos ser mãos invisíveis de tua providência, agindo no mundo como instrumentos de tua caridade. Que os mensageiros de luz amparem os desvalidos, soprando-lhes palavras de ânimo e abrindo portas de oportunidade para que possam retomar sua dignidade e sua jornada evolutiva com passos firmes. Sabemos que ninguém está verdadeiramente sozinho, pois o teu amor envolve a todos. E que o abraço dos anjos é uma realidade para aqueles que, em meio ao vale sombrio, elevam o olhar para os horizontes luminosos da esperança. Que cada centelha de esperança que colocamos no coração de um irmão necessitado seja uma luz a brilhar em nossa própria estrada. Que a tua proteção alcance também os jovens que buscam o seu lugar no mundo, para que não se percam nas sombras do vício ou da indiferença, mas que encontrem na espiritualidade amiga a bússola para os seus ideais mais nobres. Rogamos pelos idosos que trazem em seus rostos as marcas das experiências vividas, para que sintam o calor do reconhecimento e do afeto, sendo respeitados como bibliotecas vivas de sabedoria e paciência. Que cada etapa da vida seja vista como um degrau de ascensão e que a transição entre as fases ocorra com a naturalidade do desabrochar de uma flor. Suplicamos, Senhor, que a paz que pedimos para nós mesmos seja multiplicada por todos os cantos do planeta, dissipando as nuvens da guerra, do preconceito e da violência, para que a fraternidade universal deixe de ser um sonho e se torne a realidade de nossos dias através da reforma íntima de cada um de nós. Concede-nos, Mestre Jesus, a capacidade de enxergar o teu rosto no semblante de cada sofredor, para que a nossa ajuda seja desprovida de julgamentos e plena de compaixão. Que a nossa prece de agora se transforme em vibrações de luz que alcancem os presídios, os asilos, os orfanatos e todos os lugares onde a dor humana clama por amparo. Que cada coração aflito sinta o toque suave dos guardiões espirituais, lembrando que as provações de hoje são o adubo para as virtudes de amanhã. Que possamos, Senhor, compreender que somos todos membros de uma só família universal e que o progresso de um é o progresso de todos. Que a semente do Evangelho floresça em nossas atitudes coletivas, fazendo de nós trabalhadores operosos na vinha do Senhor, confiantes de que, sob a tua proteção divina, a humanidade caminha para tempos de regeneração e luz permanente, onde a dor será apenas uma lembrança do passado que nos ensinou a amar. Parte 1. Senhor da vida, nosso Pai de infinita bondade, que a tua luz serena e revitalizante penetre cada fibra do nosso ser neste amanhecer abençoado, trazendo-nos a clareza necessária para trilharmos o caminho que hoje se abre diante de nós. Com os corações transbordantes de gratidão, elevamos nosso pensamento à tua grandeza, reconhecendo que cada raio de sol que rompe o horizonte é um convite misericordioso ao recomeço e uma prova irrefutável do teu amor que nunca
nos abandona. Que possamos, Senhor, iniciar este dia mergulhados na certeza de que a vida é uma oportunidade sublime de crescimento, um solo fértil onde cada ação, por mais simples que pareça, representa uma semente de eternidade que estamos depositando nos celeiros do tempo. Mestre Jesus, querido irmão maior, que as tuas vibrações de paz e harmonia envolvam nosso lar e nosso ambiente de trabalho, criando uma redoma de proteção e serenidade que nos permita enfrentar os desafios cotidianos com a dignidade de quem sabe que o espírito é imortal e que a jornada na Terra é um degrau valioso rumo à nossa ascensão espiritual. Que os amigos espirituais, esses mensageiros de luz que nos amparam em silêncio, se façam presentes ao nosso lado desde os primeiros instantes desta manhã, inspirando-nos pensamentos elevados e sentimentos de fraternidade, para que nossas palavras sejam bálsamo e nossas ações sejam exemplos de caridade. Sabemos que amanhã é o nascimento de uma pequena vida dentro da nossa existência maior e por isso rogamos que esta prece nos sintonize com as esferas superiores, permitindo que os fluidos salutares da espiritualidade amiga circulem em nosso sistema nervoso, fortalecendo nosso corpo físico e revigorando nossa alma para os compromissos que nos aguardam. Que cada coração que agora desperta sinta o abraço reconfortante do Pai amado, compreendendo que as sombras da inquietação não podem resistir ao brilho da fé que se renova a cada despertar, pois a luz que retorna após cada noite escura é a promessa divina de que o amparo nunca nos faltará. Pedimos que a tua sabedoria, Senhor, guie nossos passos para que sejamos instrumentos da tua paz onde quer que estejamos, aprendendo a valorizar o tempo como o tesouro mais precioso que recebemos para o nosso burilamento espiritual. Que possamos olhar para as tarefas de hoje não como fardos pesados, mas como ferramentas de progresso, entendendo que o trabalho honesto é a caridade em ação e que cada dever cumprido é um passo firme na direção da nossa reforma íntima. Senhor de misericórdia infinita, ajuda-nos a manter o equilíbrio emocional diante das adversidades que possam surgir, lembrando-nos sempre de que as dificuldades de agora se convertem em sabedoria amanhã, quando compreendermos com clareza os frutos colhidos de cada experiência vivida sob a luz do Evangelho. Que a nossa mente esteja aberta para receber as intuições benéficas dos nossos guardiões espirituais, aqueles que nos conhecem e nos amam, e que trabalham incansavelmente para que não nos desviemos da rota do bem. Recordamos que jamais estamos sozinhos nesta caminhada terrestre, pois uma falange de luz nos envolve e nos sustenta, aguardando apenas a nossa abertura de coração para nos derramar bênçãos de coragem e discernimento. Que nesta manhã, ao planejarmos nossas ações e obrigações, possamos colocar o amor como a bússola que orienta nossa vontade, transformando o ordinário em extraordinário através da bondade e da compreensão mútua. Concede-nos, Pai de bondade, a graça de uma visão clara sobre as provas e expiações que porventura cruzem nosso dia, para que as recebamos com a resignação ativa daqueles que confiam plenamente na Tua providência divina e sabem que o inverno da dor é apenas a preparação para a primavera da alma, que floresce em luz.
Mestre amado, ao iniciarmos o movimento de nossas mãos e a atividade de nosso intelecto neste dia que desabrocha, rogamos que a tua paz seja o alicerce de todas as nossas decisões, para que não nos percamos nos labirintos da pressa ou nas sombras da impaciência. Que possamos compreender, Senhor, que cada encontro fortuito, cada diálogo imprevisto e cada pequena contrariedade que surgir em nossa jornada de hoje são, na verdade, lições planejadas pela tua infinita sabedoria para o nosso burilamento espiritual. Ajuda-nos a ver além das aparências, percebendo em cada companheiro de estrada um irmão que também luta, que também sofre e que, assim como nós, anseia por uma centelha de esperança e por um gesto de compreensão. Que a nossa presença seja um convite à serenidade e que, ao cruzarmos os caminhos alheios, possamos deixar um rastro de luz e de fluidos benéficos que auxiliem na sustentação daqueles que caminham com o coração pesado. Amigos espirituais, benfeitores devotados que conhecem nossas fraquezas e nossas potencialidades, suplicamos que vossas mãos invisíveis nos amparem nos momentos de hesitação, soprando em nossos ouvidos a palavra do equilíbrio quando a irritação tentar nos dominar. Que esta manhã seja o campo fértil onde cultivaremos a paciência, entendendo que o tempo de Deus não é o nosso tempo e que a semente precisa da escuridão do solo e da paciência da espera para que possa finalmente erguer-se em direção ao sol. Rogamos que a espiritualidade amiga nos envolva em vibrações de paz, dissipando as sombras da inquietação que muitas vezes nos assaltam diante das responsabilidades que assumimos. Que cada tarefa, por mais humilde que seja realizada com o amor de quem serve ao Criador em todas as coisas, pois sabemos que a verdadeira caridade se manifesta na gentileza do olhar, na tolerância com o erro alheio e na disposição de ser útil sem esperar recompensas imediatas. Senhor da vida, fortalece-nos a vontade para que não desanimemos diante dos obstáculos, lembrando-nos sempre de que a árvore mais robusta é aquela que enfrentou os ventos mais fortes e que o ouro purificado passou pelo calor intenso do cadinho. Que possamos aceitar as provas do dia com o coração tranquilo, confiando na Tua justiça e sabendo que nenhuma dor é eterna e que tudo passa, deixando apenas o aprendizado valioso gravado na essência do Espírito imortal. Compreendemos que a nossa reforma íntima se processa no calor das lutas cotidianas e que não há evolução sem o esforço sincero de transformar nossas sombras em claridade. Por isso, pedimos que as energias renovadoras deste amanhecer penetrem em nossas células, revigorando nossa saúde física e mental, para que tenhamos o vigor necessário para cumprir nossa missão com alegria e fé. Que nossos olhos saibam identificar a beleza escondida nos detalhes simples da vida. Que nossa voz seja sempre um instrumento de edificação, evitando a queixa estéril e a crítica destrutiva que apenas obscurecem o nosso horizonte espiritual. Que os mensageiros de luz, em vossa infinita bondade, tragam-nos o bálsamo do consolo, se a tristeza bater à nossa porta, lembrando-nos de que a noite que precede a aurora é necessária para que valorizemos o brilho do novo dia que sempre retorna. Suplicamos, Pai de infinita misericórdia, que a Tua luz nos guie pelos vales da indecisão, permitindo que cada escolha feita hoje esteja em perfeita sintonia com as Tuas leis divinas, que são leis de amor, de progresso e de justiça. Que cada coração
que ouve ou lê esta prece, sinta agora uma chuva de luz caindo sobre si, lavando as mágoas do passado e limpando o terreno da alma para as novas flores que a vida deseja plantar. Que possamos caminhar com passos firmes, sem pressa, mas sem pausa, na direção do nosso aperfeiçoamento, cientes de que a jornada evolutiva é longa, mas que cada passo dado com retidão é um degrau de ascensão que conquistamos para a eternidade. Benfeitores espirituais, guardiões da nossa paz, sintonizai nossos pensamentos com a harmonia universal, para que sejamos como canais por onde fluem os fluidos salutares da fraternidade e da esperança, contagiando positivamente todos aqueles que convivem conosco. Que esta manhã não seja apenas o início de mais um dia de trabalho, mas um marco de transformação em nossa consciência, onde decidimos, com fé e coragem, ser hoje um pouco melhores do que fomos ontem, confiando que sob a tua proteção divina e com o apoio da falange de luz que nos cerca, somos capazes de superar qualquer tempestade e alcançar o porto seguro da serenidade interior. Pai de infinita misericórdia, ao expandirmos nosso pensamento para além das fronteiras de nossa própria existência, rogamos que a tua luz alcance todos os recantos da terra, levando esperança aos corações que despertam sob o peso da aflição. Neste amanhecer, elevamos nossa voz em favor de todos os lares, suplicando que a espiritualidade amiga visite cada moradia, desde os palácios até as mais humildes choupanas, derramando vibrações de paz e harmonia sobre as famílias. Que a paciência e o perdão sejam os hóspedes permanentes em cada mesa, permitindo que pais e filhos, esposos e irmãos se olhem com a ternura de quem compreende que o lar é a primeira escola do espírito e o laboratório sagrado da nossa reforma íntima. Senhor da vida, olha com especial carinho pelos enfermos que enfrentam o despertar nos leitos de dor, tanto nos hospitais quanto na solidão de seus quartos, que os benfeitores espirituais, sob a orientação das falanges de cura, tragam os fluidos salutares necessários para o alívio das dores físicas e a sustentação das almas fragilizadas. Que cada gota de água fluidificada pelos amigos do plano superior se transforme em medicamento divino, penetrando no perispírito e restaurando o equilíbrio das energias vitais daqueles que atravessam a prova da enfermidade com fé e resignação. Rogamos, Mestre amado, por aqueles que despertam hoje mergulhados no vale das sombras, dominados pelo desespero, pela depressão ou pelo desânimo que paralisa a vontade. Que a centelha de esperança que vem de ti possa brilhar no íntimo desses nossos irmãos, sussurrando-lhes aos ouvidos que jamais estão sozinhos e que a noite escura da alma é apenas uma fase de transição para a luz plena que os aguarda. Pedimos que os guardiões espirituais protejam jovens que iniciam o dia em busca de rumos para suas vidas, para que não se percam nas ilusões do mundo material, mas encontrem no trabalho e no estudo as ferramentas de sua própria ascensão. Que possamos, Senhor, ser também instrumentos de amparo para os sofredores que cruzarem nosso caminho hoje, oferecendo um sorriso, um ouvido atento ou uma palavra de incentivo que possa servir de bálsamo para as feridas invisíveis do coração alheio. Compreendemos que a caridade não se resume apenas à doação material, mas se manifesta, sobretudo, na solidariedade que une os espíritos em jornada, transformando a dor coletiva em força para o progresso da humanidade. Que os espíritos elevados, responsáveis pela harmonia do nosso orbe,
inspirem os governantes e aqueles que detêm o poder de decisão para que suas ações sejam pautadas pela justiça, pela paz e pelo bem comum, dissipando as nuvens do egoísmo e da discórdia que ainda pairam sobre as nações. Pedimos proteção para as crianças, sementes de luz do futuro, e para os idosos, guardiões da experiência e da sabedoria, para que recebam o respeito e o amor de que são credores na grande família humana. Que cada trabalhador que agora sai para o seu labor sinta a tua presença protetora, encontrando no suor do rosto o pão da dignidade e a oportunidade sublime de ser útil à sociedade, colaborando com a obra da criação em cada pequeno gesto de serviço. Sabemos, Pai amado, que a Terra é um imenso educandário e que cada um de nós está exatamente onde precisa estar para o seu burilamento espiritual, mas suplicamos que a Tua compaixão suavize as cargas mais pesadas e enxugue as lágrimas daqueles que ainda não conseguem ver o sol além da tempestade. Suplicamos que a falange de luz envolva as prisões, os abrigos e os locais de sofrimento coletivo, levando a mensagem consoladora do Evangelho aos que se sentem esquecidos pelo mundo, mas que são amados por Ti com o mesmo amor infinito que dedicas a todos os Teus filhos. Que a consciência da vida imortal seja o farol a guiar as almas que hoje desencarnam, para que encontrem no plano espiritual o acolhimento dos benfeitores e o reencontro com os entes queridos que as precederam na grande viagem de retorno à pátria espiritual. Que possamos, Senhor, manter nossos corações vibrando em sintonia com a fraternidade universal, reconhecendo em cada ser humano um irmão de caminhada, sujeito às mesmas falhas e aspirando às mesmas glórias espirituais. Concede-nos a graça de sermos portadores da Tua paz neste dia, irradiando luz onde houver trevas, amor onde houver ódio e fé onde houver dúvida, convictos de que, ao servirmos ao menor de nossos irmãos, estaremos servindo a Ti e cumprindo a lei divina que nos convida à evolução constante e ao amor sem fronteiras. Parte 1. Senhor da vida, nosso Pai de infinita bondade, Mestre Jesus, querido irmão maior e condutor das nossas almas, dirigimo-nos a Ti nesta alvorada de esperança, buscando a sintonia com as esferas superiores antes que os ruídos do mundo ocupem silêncio de nossas mentes. Que a Tua luz que se manifesta no sol, que desponta no horizonte, possa também nascer no âmago de nossa intimidade, dissipando as sombras da incerteza e aquecendo as sementes de bem que o Teu amor depositou em nossos corações. Reconhecemos, Senhor, a nossa pequenez diante da imensidão do Teu universo, mas sentimos a grandeza da Tua presença em cada sopro de vida que nos permite recomeçar. Pois cada manhã é um vitite silencioso da tu misericórdia, para que busquemos o burilamento de nosso espírito imortal. Que possamos, neste instante sagrado de conexão, abrir as janelas de nossa alma para receber as vibrações de paz e serenidade que emanam dos planos da luz, permitindo que a Tua paz nos envolva como um manto protetor, preparando-nos para os embates e aprendizados que o dia nos reserva.
Mestre amado, sob a tua tutela, buscamos a força necessária para enfrentar as provações e expiações que escolhemos para esta jornada evolutiva, sabendo que nenhuma dificuldade nos visita sem um propósito educativo. Que esta prece seja o alicerce onde repousaremos nossa confiança, compreendendo que o trabalho que nos aguarda é a oficina bendita onde forjamos o nosso próprio progresso. Pedimos, Pai de infinita bondade, que nos concedas a clareza de pensamento para discernir entre o essencial e o acessório, para que nossas tarefas diárias não sejam apenas obrigações cansativas, mas degraus de ascensão em nossa reforma íntima. Que cada encontro, cada palavra dita e cada gesto realizado neste dia sejam banhados pela luz da tua caridade, pois sabemos que a verdadeira felicidade reside no servir e no amar sem condições. Rogamos que os amigos espirituais, esses mensageiros de luz que caminham ao nosso lado sem que os vejamos, possam nos inspirar os melhores propósitos, soprando em nossos ouvidos as intuições que nos conduzem ao caminho do equilíbrio. Que possamos, Senhor, gravar em nosso coração que as dificuldades de agora se convertem em sabedoria amanhã, quando compreendermos os frutos colhidos de cada experiência vivida com resignação e fé. O vento que fustiga a árvore é o mesmo que a fortalece, aprofundando suas raízes na terra, e assim também são as lutas que nos moldam o caráter e nos preparam para as glórias do espírito liberto. Que cada lágrima de cansaço se torne joia de entendimento e que cada obstáculo no caminho seja visto como uma oportunidade de exercitarmos a paciência e a tolerância. Pai amado, ajuda-nos a perceber a beleza oculta nas pequenas coisas, na gentileza de um estranho, no sorriso de uma criança, na harmonia da natureza que se renova sob o teu olhar paternal. Que a nossa jornada hoje seja uma prece em ação, um hino de gratidão pela vida imortal que pulsa em nós, lembrando-nos sempre de que a morte não existe e que somos das estrelas, destinados à luz infinita. Senhor da vida, fortalece-nos o propósito de sermos hoje melhores do que fomos ontem, agindo com a consciência de que cada minuto é um tesouro que não deve ser desperdiçado com queixas ou lamentações inúteis. Que os fluidos salutares da espiritualidade amiga penetrem em nossas células, revigorando o corpo físico e harmonizando o corpo espiritual, para que tenhamos saúde e disposição para o cumprimento de nossos deveres. Suplicamos a tua proteção para que não sejamos arrastados pelas correntes da irritação ou do desânimo, mas que sejamos antes focos de luz e paciência por onde passarmos. Que a nossa presença possa pacificar os ambientes e que as nossas mãos sejam instrumentos da tua vontade, prontas para o auxílio e para a construção do bem. Sabemos, Pai, que o dia que se inicia é uma folha em branco onde escreveremos o nosso destino e por isso imploramos a tua assistência para que cada linha seja traçada com a tinta da fraternidade e da justiça. Concede-nos, Mestre Jesus, a graça de mantermos a mente elevada, recordando que tudo passa, menos o teu amor que nos sustenta e a lei divina que nos governa com justiça e misericórdia inabaláveis. Mestre amado, ao iniciarmos efetivamente os movimentos deste dia, pedimos que a serenidade não nos abandone quando o silêncio da prece for substituído pelo ruído das preocupações humanas. Que os amigos espirituais, incansáveis, trabalhadores do bem,
E a Arquitetos da Paz derramem sobre nós e sobre todos os que cruzarem o nosso caminho os fluidos benéficos da paciência e da compreensão. Compreendemos, Senhor, que cada pessoa que encontramos é um irmão em diferentes estágios da mesma jornada evolutiva, carregando também suas próprias dores, dúvidas e esperanças. Que possamos ser o bálsamo para as feridas alheias e a palavra de incentivo para os que desfalecem na estrada da Dá. Mijinda. Rogamos que a espiritualidade amiga nos auxilie a manter a vigilância sobre os nossos impulsos, transformando a irritação em tolerância e o julgamento em misericórdia. Sabemos que o burilamento do espírito não ocorre em castelos de isolamento, mas no calor das relações cotidianas, onde somos testados em nossa capacidade de amar e perdoar. Que a luz que buscamos nesta manhã seja o farol que nos guia através das névoas da incompreensão, lembrando-nos que somos todos aprendizes na escola magnífica da existência terrena. Que possamos, Senhor da vida, olhar para os obstáculos deste dia não como punições, mas como sementes de luz que aguardam o solo do nosso esforço para florescerem em sabedoria. Quando a tempestade das opiniões contrárias soprar forte contra o nosso peito, que possamos ser como a árvore cujas raízes estão profundamente fincadas na confiança da Tua providência. Que os benfeitores espirituais, esses guardiões silenciosos que conhecem as nossas fraquezas e as nossas virtudes, fortaleçam a nossa vontade no serviço do bem. Pedimos que a cada hora deste dia possamos renovar o compromisso de sermos instrumentos da Tua paz, compreendendo que a verdadeira reforma íntima se faz no detalhe, na resposta gentil, no silêncio que evita a discórdia e no gesto que acolhe o necessitado. Que os fluidos salutares que agora recebemos circulem em nosso sistema anímico, dissipando quaisquer miasmas de desânimo ou tristeza que queiram se instalar em nossa casa mental. Recordamos que o Mestre jamais nos abandona e que a sua presença é o porto seguro onde ancoramos nossas aspirações de progresso e redenção. Que cada coração que clama por justiça possa encontrar em nossa atitude um reflexo da Tua bondade e que cada mente atormentada pela sombra do passado possa vislumbrar em nossas palavras a claridade do perdão. Amigos espirituais, espíritos de luz que compõem as falanges de socorro, pedimos que visitem agora os nossos lares, envolvendo nossos entes queridos em vibrações de harmonia e proteção. Que a atmosfera de nossas casas seja saturada por energias de amor, para que ao retornarmos encontremos um oásis de repouso e fraternidade. Rogamos que a Tua misericórdia, Pai amado, se estenda sobre os nossos projetos e trabalhos, para que eles sejam pautados pela honestidade e pelo espírito de cooperação. Que possamos entender que o suor do trabalho é a água bendita que purifica o espírito e que a responsabilidade é o degrau necessário para a nossa autonomia espiritual. Ajuda-nos a não temer as sombras, pois sabemos que a chama que acendemos com a prece é capaz de iluminar os vales mais profundos da dúvida humana. Pai de infinita misericórdia, que a nossa jornada evolutiva seja marcada pela coragem de assumirmos a responsabilidade por nossos próprios atos, sem buscar culpados externos para as nossas dificuldades. Que possamos compreender que somos os semeadores do nosso destino e que as flores que desejamos colher amanhã dependem exclusivamente das sementes que estamos
estamos lançando hoje no solo do presente. Mestre Jesus, que o teu evangelho seja para nós não apenas um livro de ensinamentos estáticos, mas um guia vivo de conduta, inspirando-nos a agir com retidão em todas as circunstâncias. Suplicamos que a tua paz, aquela paz que o mundo não pode dar, permaneça conosco ao longo das horas, servindo de escudo contra as vibrações de ordem inferior. Que possamos, ao final deste dia, olhar para trás e perceber que demos mais um passo, ainda que pequeno, em direção à luz. Que a cada respiração sintamos a pulsação da vida imortal em nós, lembrando que tudo passa, mas a construção que fazemos no interior de nós mesmos é patrimônio eterno que levaremos para além das fronteiras do tempo físico. Senhor da vida, Pai de infinita misericórdia, à medida que a nossa prece se expande, rogamos que as tuas bênçãos não se limitem ao círculo estreito de nossas necessidades particulares, mas que se derramem como chuva de luz sobre toda a humanidade sofredora. Que os amigos espirituais, incansáveis trabalhadores da seara do bem e arquitetos da harmonia, visitem neste instante os lares que se encontram em desarmonia, levando o bálsamo da compreensão onde impera a discórdia. Que cada teto, do mais humilde ao mais suntuoso, seja transformado em um santuário de oração e que as vibrações de paz penetrem nas paredes, limpando as atmosferas psíquicas carregadas pelas angústias, pelos ressentimentos e pelos desentendimentos do cotidiano. Mestre Jesus, estende tuas mãos generosas sobre as famílias da terra para que o amor seja o alicerce das relações e a paciência, o cimento que une pais e filhos, irmãos e companheiros na mesma jornada evolutiva. Sabemos que a família é a primeira escola do espírito, o laboratório sagrado onde exercitamos o perdão e a renúncia, e por isso suplicamos que a espiritualidade amiga fortaleça esses laços, transformando as naturais dificuldades de convivência em oportunidades benditas de burilamento mútuo e crescimento espiritual. Que a luz da tua caridade, Senhor, alcance os leitos de dor, os hospitais, os sanatórios e todas as casas de saúde, onde tantos irmãos nossos enfrentam as provações da enfermidade física e as sombras da alma. Rogamos que os benfeitores espirituais da falange de socorro, sob a orientação amorosa daqueles que se dedicam à cura no plano superior, tragam os fluidos salutares necessários para o alívio imediato dos sofrimentos mais agudos. Que cada gota de água fluidificada pela fé seja um remédio celeste, fortalecendo as células do corpo e serenando os corações aflitos que temem o amanhã. Pedimos também por aqueles que cuidam, pelos profissionais da saúde, pelos médicos, enfermeiros e pelos cuidadores anônimos, para que a tua força os sustente no exercício diário da abnegação e da paciência. Que possamos todos compreender que a dor não é um castigo arbitrário, mas o bisturi divino que remove as imperfeições seculares da alma, preparando-nos para a saúde verdadeira que reside na harmonia plena com as tuas leis divinas. Que onde houver desespero, que se estabeleça a esperança, onde houver revolta, que se faça presente a aceitação ativa que transmuta a agonia em aprendizado redentor. Lembramos também, Pai de bondade, daqueles que caminham nas sombras da solidão, dos idosos esquecidos em asilos ou em seus próprios lares, e dos jovens que por vezes perdem o rumo de sua jornada evolutiva diante das ilusões do mundo material.
Que os mensageiros de luz possam sussurrar palavras de ânimo e dignidade em seus ouvidos, recordando-lhes que jamais estão sozinhos, pois a vida imortal aguarda a todos com infinitas chances de recomeço e reparação. Suplicamos que a tua proteção envolva as crianças, esses pequenos espíritos que retornam ao cenário terrestre carentes de guia, para que encontrem em seus responsáveis exemplos vivos de moralidade, fé e trabalho. Que a educação do coração seja priorizada sobre a simples instrução intelectual, formando cidadãos do espírito que compreendam desde cedo o valor inestimável da fraternidade universal. Que os amigos espirituais visitem também os presídios e os locais de reclusão, levando a semente da renovação íntima aos que se equivocaram gravemente no caminho, lembrando-lhes que a lei de causa e efeito é justa, mas que a tua misericórdia sempre oferece o recurso bendito do trabalho nobilitante para a quitação de todos os débitos. Rogamos, Mestre amado, por todos os que se encontram em situação de rua, famintos de pão e, sobretudo, de afeto e reconhecimento humano. Que a nossa caridade não seja apenas um gesto isolado de assistência material, mas uma postura constante de fraternidade legítima que reconhece em cada sofredor um irmão de caminhada. Que possamos enxergar o Cristo em cada semblante marcado pela dor e que as nossas mãos não se fechem diante da necessidade alheia, compreendendo que dar de si é a maior riqueza que podemos acumular. Que a espiritualidade amiga inspire os governantes, os legisladores e todos aqueles que detêm o poder de decisão para que hajam com justiça, ética e amor ao próximo, priorizando sempre o bem comum acima das ambições pessoais ou partidárias. Compreendemos que o nosso planeta atravessa momentos de profunda transição e que as sombras parecem se adensar em conflitos e incertezas, mas temos a certeza absoluta de que a tua luz é invencível e que a aurora de um novo tempo já se faz sentir nos corações que buscam sinceramente o bem. Que as vibrações de serenidade desta prece alcancem os recônditos mais distantes da terra, unindo as almas em uma só corrente de amor e confiança, preparando-nos para sermos os operários humildes da regeneração do mundo, trabalhando com alegria e gratidão sob o teu olhar paternal, hoje e sempre.